Olá e bem-vindos. A nossa conversa de hoje parte de uma ideia que acho que todo mundo entende: a volta para casa. Especialmente depois de um tempo longo, um tempo difícil, sabe? Longe. Vamos mergulhar numa das mais famosas jornadas de retorno da história, analisando o capítulo 2 do livro bíblico de Esdras. Nossas fontes aqui são algumas bíblias de estudo, como a Hallman e a NAA, que dão acesso não só ao texto, mas a comentários, mapas, todo um contexto histórico que muda a leitura. E, honestamente, a missão aqui é tentar resolver um mistério que eu sempre tive com textos assim. Por que dedicar um capítulo inteiro a uma lista de nomes e números que parece não acabar mais? Quem são essas pessoas? Por que essa contagem era tão crucial? Essa é a pergunta-chave. Porque o que parece, assim, à primeira vista, a parte mais burocrática e talvez até chata do livro, é na verdade a peça mais importante. Não é um anexo, é o documento de fundação. A gente está olhando para a certidão de nascimento de uma nação tentando se reerguer das cinzas. É uma história sobre o que significa pertencer a um lugar, sobre identidade e sobre a tarefa gigantesca de reconstruir um povo que quase desapareceu do mapa. Certidão de nascimento. Gostei disso. Então vamos começar por aí. O capítulo abre com uma frase que já me chamou a atenção. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro. A palavra província parece específica. É só um jeito de dizer a terra deles ou tem um significado maior por trás? Tem um significado enorme e muito político. A província em questão é Judá, a terra que um dia foi o reino deles. Mas agora, nesse momento da história, não é mais um reino independente. É uma pequena parte administrativa, uma província dentro de um império gigantesco, o Império Persa. As fontes mostram que Judá ficava numa satrapia, que era uma unidade maior, chamada Além do Eufrates. Então o texto já estabelece a realidade geopolítica deles desde a primeira frase. Eles estão voltando para casa, sim. Mas a casa agora tem um novo dono. Exatamente. Um novo dono, novas regras. Entendi. E o texto menciona que eles estão voltando cada um para a sua casa. Isso também soa muito pessoal, muito específico. Exato. Não é um retorno para um território genérico. É a tentativa de voltar para as cidades e terras que pertenciam às suas famílias antes do exílio. É uma reafirmação de uma identidade antiga ligada a um pedaço de chão. Mas isso me leva a uma pergunta que você fez. Por que agora? Eles passaram tipo 70 anos na Babilônia. O que mudou no mundo para que, de repente, a porta se abrisse? Boa pergunta. Não foi como se os babilônios que os deportaram tivessem acordado um dia e dito, ok, podem ir. De forma alguma. O que aconteceu foi uma troca de poder em escala global. O Império Babilônico foi conquistado. Um novo superpoder surgiu. Os persas, liderados por Ciro o Grande. Uma das fontes que a gente tem é um mapa das conquistas de Ciro. E é impressionante ver a extensão do domínio dele. Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C., e a política persa era radicalmente diferente da babilônica. Em vez de suprimir os povos conquistados, a estratégia de Ciro era permitir que eles voltassem para suas terras e reconstruíssem seus templos. O que imaginam era uma jogada política muito inteligente. Um povo grato provavelmente causa menos problemas. Precisamente. Era vantajoso para os persas ter uma província leal e estável naquela região estratégica, servindo como uma zona de proteção. Para os persas, era boa administração. Para os judeus que retornavam, era o cumprimento de uma esperança de gerações. E eles não voltaram de qualquer jeito, desorganizados. O versículo 2 já nos apresenta uma lista de 11 líderes. Certo. E essa lista já indica que isso é uma operação planejada. Nossas fontes destacam dois nomes aí, Zorobabel e Jesué. Pelo que eu entendi, eles não foram escolhidos ao acaso, né? Um parece representar o poder do antigo rei e o outro o poder do templo. Essa divisão de governo e religião já estava clara desde o começo. Estava, e era fundamental para a missão deles. Zorobábel era da linhagem real, descendente direto do último rei de Judá, Jecônias. Ele representava continuidade política à linhagem de Davi. Ele era a esperança de restabelecer um governo.
Ao lado dele temos Jesua, que também é chamado de Josué. Ele era neto do último sumo sacerdote que serviu no templo antes da destruição. Ele representava continuidade religiosa. Então, desde o primeiro dia, eles têm essa liderança dupla. É como se dissessem, para a gente ser um povo de novo, precisamos reconstruir tanto nossa estrutura civil quanto nosso centro espiritual. Uma coisa não funciona sem a outra. Exatamente. Essa estrutura de liderança já define as duas colunas sobre as quais eles pretendiam reconstruir sua nação. A autoridade civil baseada na herança davídica e a autoridade religiosa na linhagem sacerdotal. Ok. Então, temos o contexto geopolítico, a permissão para voltar e a liderança estabelecida, pronta para guiar o povo. Mas que povo, exatamente? Depois de tanto tempo fora, imagino que as linhas que definiam quem era parte do grupo e quem não era tivessem, sei lá, bem borradas. Como eles sabiam quem contava de verdade? E essa é a questão que nos leva direto ao coração do capítulo. A lista. A resposta para sua pergunta é: eles sabiam quem contava porque estava escrito. A lista funciona como um registro oficial, uma carta de fundação que define, nome por nome, família por família, quem tinha o direito de pertencer a essa nova comunidade. Era uma questão de legitimidade, pura e simples. Quem não estava na lista, ou não podia provar sua ascendência, estava fora. É incrível pensar nisso. O que parece a parte mais chata do livro, uma lista de nomes que a gente pularia na leitura, é, na verdade, o documento mais importante de todos. Não é um apêndice, é a Constituição. Sem essa lista, talvez não houvesse nação. Exatamente essa a importância. As notas de estudo mencionam que uma lista quase idêntica aparece no livro de Neemias, capítulo 7. As pequenas diferenças nos números ou nomes provavelmente se devem a erros de cópia ao longo dos séculos ou a diferentes métodos de contagem, mas a essência é a mesma. Este era o documento que definia a comunidade. E olhando a estrutura, não é só uma lista de nomes jogados no papel, é super organizada. O que a organização da lista nos diz sobre como eles viam a si mesmos? Ela nos mostra uma sociedade altamente estruturada, e estruturada em torno de uma prioridade central, o templo. A lista começa com as famílias leigas, o grosso da população. E é interessante que eles são listados de duas maneiras, ou pelo nome do ancestral da família, como os filhos de Parós, ou pela cidade de origem, como os homens de Belém. As duas formas reforçam essa conexão com o passado, seja pela linhagem ou pela terra. E depois do povo comum, a lista muda o foco, certo? Sim, ela se volta para o pessoal do templo. Primeiro, os sacerdotes. 4 grandes famílias sacerdotais retornaram, um número bem expressivo. Eles eram a elite religiosa, essenciais para reiniciar os sacrifícios e o culto. Depois vem os levitas, e aqui os comentários apontam para algo curioso, e que se tornou um problema. Pouquíssimos levitas voltaram, em comparação com o número de sacerdotes. Por que isso seria um problema? E por que tão poucos voltaram? Foi um problema porque os levitas eram a força de trabalho do templo. Os músicos, os guardas, os assistentes. Sem eles, o templo não funcionava direito. Quanto ao motivo, a gente pode especular. Talvez por não terem as mesmas garantias de terra que os sacerdotes, muitos levitas tivessem se estabelecido melhor na Babilônia, encontrado outras profissões e simplesmente não viram vantagem em voltar para uma vida de serviço religioso numa terra devastada. Vemos mais tarde, no próprio livro de Esdras, um esforço ativo para recrutar mais levitas. Uau! Isso adiciona um drama bem humano à lista. Não era só uma questão de fé, mas também de pragmatismo, de economia pessoal. A lista continua com os servos do templo, ou netineus. Quem eram eles? Eram grupos designados para as tarefas mais braçais de manutenção do templo. A tradição diz que eram descendentes de prisioneiros de guerra de tempos antigos, que foram dedicados a esse serviço perpétuo. O fato de eles também estarem na lista mostra como cada função, da mais alta à mais humilde, era considerada a parte essencial da engrenagem do templo. Mas o detalhe mais fascinante sobre identidade e pertencimento está num pequeno incidente no final da lista. Ah, sim, essa parte me pegou. A história das 3 famílias de sacerdotes que não conseguiram achar seus nomes nos registros. É como um pesadelo burocrático da antiguidade. Exatamente.
Os filhos de Abaías, Cós e Barzilai. Eles se apresentaram como sacerdotes, mas quando foram verificar as genealogias oficiais, os registros deles não foram encontrados. E a consequência foi imediata e dura. O texto diz que eles foram considerados impuros e foram proibidos de exercer o sacerdócio. E não só isso, eles foram proibidos de comer das coisas sagradas, que era basicamente parte do pagamento deles, a porção dos sacrifícios. Ou seja, perderam o emprego e o sustento. E a questão ficou em aberto, não é? Ficou. O governador, que provavelmente era Zorobabral, disse que a situação deles permaneceria assim até que um sacerdote pudesse consultar o Urim e o Tumim. Esse era um método antigo de buscar uma resposta divina, talvez usando pedras sagradas. Ninguém sabe ao certo como funcionava. Mas o ponto é claro. Na ausência de uma prova documental, a palavra deles não valia nada. Precisavam de uma intervenção divina para resolver a questão. É brutal. Isso mostra que a identidade para eles não era uma questão de sentimento ou de autodeclaração. Era algo que precisava ser provado, documentado, verificado. Sua certidão de nascimento era tudo. Este pequeno episódio resume o propósito do capítulo inteiro. A lista não é só para lembrar quem voltou. É um mecanismo de controle social e religioso para definir quem tinha o direito de pertencer e, especialmente, de liderar. A identidade era uma questão de vida ou morte social. Ok, então a lista define quem faz parte do grupo. E o capítulo termina fazendo a contagem geral, certo? Mas as notas indicam que há um pequeno problema de matemática aí. Sim, é uma das famosas discrepâncias numéricas da Bíblia. O versículo 64 diz que o total da congregação era de 42.360 pessoas. No entanto, se você somar pacientemente todos os números individuais listados antes, o resultado não bate. Fica em torno de 30.000. E qual a explicação para isso? Existem algumas teorias. A mais comum é que as listas detalhadas contavam apenas os homens ou os chefes de família, enquanto o número total incluía também mulheres e crianças. Outra possibilidade é que a lista detalhada omitia algumas famílias menores, talvez de israelitas do norte que se juntaram ao grupo, mas que foram incluídos na contagem geral. Não temos uma resposta definitiva, o que nos lembra que estamos lidando com documentos antigos, não com uma planilha de Excel. Certo. E além das pessoas, eles trouxeram toda uma infraestrutura. A lista de animais é impressionante. 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. É o inventário de uma operação de mudança gigantesca. E há um detalhe prático que os comentários ressaltam. Note a proporção. Muito mais jumentos e mulas do que cavalos. Cavalos eram caros, animais de prestígio, de guerra. Mulas e jumentos são os caminhões de mudança da antiguidade. São resistentes, ótimos para carga e para terrenos difíceis. Isso nos diz que eles não estavam voltando para uma parada militar glamurosa. Estavam equipados para a dura e longa jornada de reconstrução. É a pura praticidade em ação. Faz todo sentido. Eles estavam pensando em como carregar as ferramentas e os suprimentos, não em como chegar com estilo. Isso nos leva à ação final deles no capítulo. Eles chegam em Jerusalém, olham para as ruínas e a primeira coisa que fazem é... uma campanha de arrecadação de fundos. É exatamente isso. Antes mesmo de se preocuparem em reconstruir as próprias casas, os chefes de família fazem ofertas voluntárias para a casa de Deus. A prioridade número 1, desde o momento em que pisaram na cidade, era o templo. E não eram doações pequenas. Os números são bem altos para um grupo de pessoas que, essencialmente, eram refugiados recomeçando a vida. São números impressionantes. O texto fala em 61.000 dáricos de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. E o uso da palavra dárico é um detalhe histórico fantástico. O dárico era uma moeda de ouro persa com a imagem do rei persa. Isso ancora o texto firmemente nesse período e mostra duas coisas. Primeiro, que eles não voltaram pobres, conseguiram acumular alguma riqueza na Babilônia. E segundo, que esse capital
ganho dentro do sistema econômico persa, foi imediatamente reinvestido no projeto de identidade nacional e religioso deles. Ou seja, o dinheiro do império foi usado para reconstruir o centro da fé que os diferenciava de todo o império. É uma bela ironia. Então, quando a gente junta tudo, Esdras 2 realmente se transforma. Sim, deixa de ser uma lista seca e se torna a ata de fundação dessa nova comunidade. O capítulo detalha a identidade deles, quem pertence, a estrutura deles, organizada em torno do templo, os recursos deles, humanos, animais e financeiros, e, acima de tudo, o propósito unificador deles, reconstruir o templo para restaurar a adoração a Deus. É a história de um recomeço, mas um recomeço metódico, documentado e com um foco absoluto. É a fé se tornando logística, planilhas e doações. É um projeto de nação sendo colocado no papel. E pensar em toda essa estrutura rígida, onde a identidade e o pertencimento eram validados por registros, por genealogias, me deixa com uma última reflexão. A incapacidade de provar sua linhagem no papel tinha consequências muito reais. E se conectarmos isso ao quadro geral, isso levanta uma questão importante para os dias de hoje. No nosso mundo, onde as identidades são muitas vezes mais fluidas, algo que a gente escolhe ou constrói, em vez de algo que a gente herda e tem que provar, quais são os nossos registros? O que usamos para definir quem pertence às nossas comunidades, sejam elas nacionais, religiosas ou sociais? A história de Esdras nos força a pensar sobre os fundamentos da nossa própria identidade coletiva. O que, para nós, valida o sentimento de pertencimento.